E aí começou em 22, né? Questão da Rússia e Ucrânia, agora Israel em conflito. E agora nossa vizinha aqui, Venezuela, votou ontem para uma operação especial na Guiana. Na Guiana. Então, pô, se está tendo conflito no Oriente Médio, na Europa, agora está tendo... Começa a apontar na América do Sul também. Então, meu irmão, queria que você falasse com o teu conhecimento histórico aí sobre Venezuela e Guiana para a gente depois caminhar para outros temas. Outros temas, né? Bom, você perguntou essa disposição, né? Disposição humana para o conflito, né? Disposição humana para a guerra. Disposição humana para a guerra, ela pode ser observada desde a pré-história, né? O ser humano, como o animal da natureza, né? Que é um animal tribal, cara. Sempre foi. Então a gente tem conflito entre tribos desde que o primeiro cara, como diz o filme 2001 lá, pegou no primeiro pedaço de osso para bater na cabeça do outro, né, para resolver qualquer tipo de questão. Então, curioso como a história sempre é cercada, ela revolve em torno de conflitos, né? Ela está voltada, as grandes decisões são quase sempre resolvidas por meio dos conflitos. Tá? A questão da Venezuela, Glauber. Na verdade, se trata de uma disputa fronteiriça, né, numa região chamada Essequibo, né, ou Essequibo Oriental, né, porque Essequibo é um rio que marca uma fronteira, né, uma zona de fronteira entre os dois países ali, a Guiana e a Venezuela. Bom, a Venezuela era uma colônia espanhola, como a América do Sul, vamos dizer assim, quase inteira, à exceção óbvia do Brasil, né? Mas era uma colônia espanhola. Venezuela é pequena Veneza, né? É uma referência a uma área ali, se eu não estou enganado, da própria Caracas, né? Do litoral ali de Caracas, que se assemelhava de alguma forma aos canais de Veneza. Então recebeu esse nome Venezuela. E todo esse movimento de independência, de criar Venezuela, Colômbia, Peru, Argentina, tudo isso vem de um evento que é a derrubada da coroa espanhola, do rei da Espanha, por Napoleão Bonaparte. Se não me falha a memória, em 1807. Pode ter sido um ano antes, mas creio que é nessa faixa, 1807. A Espanha, né, ela se negou a continuar lá com o bloqueio continental da Inglaterra, que Bonaparte estipulou, e Bonaparte fez o que ele sempre fez e invadiu a Espanha, chegou a Madrid, aprisionou o rei da Espanha e colocou o irmão dele na coroa da Espanha, que é o José Bonaparte. O que as colônias espanholas da América fizeram quando ficaram sabendo disso? Eu não tenho nenhuma fidelidade com Bonaparte. Eu não devo nenhum tipo de obrigação a Bonaparte. Então eu sou independente. E aí, isso foi a grande causa, né? O grande estopim para que diversos líderes regionais, os famosos caudilhos, né? Eles liberassem seus próprios pedaços de território, né? Tem o famoso Simão Bolívar, né? Que, digamos assim, liberou bastante, né, desse território a noroeste da América do Sul, aquela área realmente da Colômbia, da Venezuela, da Bolívia, que vem de Bolívar. Então, o Simão Bolívar foi um libertador para esse pessoal. Aqui, para nós, pouco a gente estuda Simão Bolívar na escola, porque não tem tanta assim, relevância no calendário, não, no currículo do MEC, né? Não colocam tanta ênfase, mas para eles é um cara, né, de bastante importância. E a Venezuela, ela se torna Venezuela em 1811. Venezuela, propriamente dita. Só que é o seguinte, cara. Pra você ter uma ideia de comparação, tá, Glauber? As fronteiras brasileiras só foram resolvidas na primeira década do século XX. Só foram resolvidas aí, sabe? O comandante da FEB, por exemplo,
Marechal Mascarenhas de Moraes, ele fez parte de comissão de demarcação de fronteira no começo do século XX. O que quer dizer o seguinte, essa região aqui, por mais que exista mapa, e por mais que mapa exista linha, né, tenha linhas nos mapas, Sim. elas não significavam muita coisa na prática, não. E como esses países todos foram criados no mesmo tempo, não tinha tradição antes disso, foi criado no mesmo tempo. Puff. Então, o mapa de uma pessoa podia não bater com o mapa da outra pessoa. Então, é claro que depois de um certo tempo, esses países começam a estabelecer relações fixas e eles precisam de entrar em acordo. Por isso que diversos tratados foram feitos no século XIX para chegar a uma fronteira comum. Isso aconteceu lá na Venezuela. E a parte de território que hoje é a República Corporativa, ela tem um nome estranho, cara. República da Guiana, ela tem um nome estranho, República Corporativa, é um negócio assim. Não é colaborativa, cooperativa, acho que é isso, República Cooperativa da Guiana. É isso, mano, volta. Perfeito, irmão, isso mesmo. República Cooperativa. Guiana. Da né? Guiana, República Guiana. Cooperativa da Guiana. Então, ela era o que a gente conhecia como Guiana Britânica, Guiana Inglesa, né? Tanto que a capital deles até hoje é Georgetown, que é a cidade de George, né? Rei George, provavelmente George III. Né? Então, é um pedaço de território que era inglês e a Inglaterra, ela na época, né? Ela estabeleceu ali um responsável por demarcação de fronteira. E esse cara, cujo nome me escapa agora, ele fez uma demarcação de fronteira bem a oeste do que a Venezuela considerava como sua fronteira. Então ele colocou o território dele um pouquinho maior. Um pouquinho maior, vamos lá. Passou um pouquinho da conta. Passou um pouquinho da conta. E aí, isso foi ali para 1830, por aí. Tem tempo, tem bastante tempo, não foi coisa recente. Mas aí, esse 1830, então, já tinha o território demarcado ali da Venezuela. Já existia a Venezuela, já existia uma demarcação da Venezuela, né? Só que, como eu tô te falando, cara, é um problema que cada um marcava o seu. E aí, essas coisas normalmente se resolviam na força, né? A gente teve uma última grande guerra territorial na América do Sul, que foi a Guerra do Chaco, em 1932 até 35, que foi entre Bolívia e Paraguai. Porque o território paraguaio, ele é estreitinho e ele tem como se fosse uma cabeça assim, ó, grande, ele aumenta, né? E ele tem aquela parte norte do Paraguai, que aquilo é o Chaco. O Chaco é um grande terreno assim, desértico, né? Vegetação meio de sertão, uma coisa assim, que tem algumas riquezas naturais, eu creio que até por isso motivou essa guerra. Mas era um território disputado entre Bolívia e Paraguai. E formalmente era ocupado pela Bolívia. Entende? O Paraguai, na força, tomou para ele. Sim. Entende? Você vê que em 1930 a gente comprou o Acre da Bolívia. Bolívia é a grande perdedora de tudo, porque ela nunca ganhou uma guerra, ela perdeu todas as que ela disputou. E perdeu uma para o Chile, né? Na década de 1870, que tirou o litoral dela, por isso que a Bolívia é fechada. Né? Até hoje ela não tem litoral, porque chamava-se província de Antofagasta, que é aquela mais norte do Chile ali. Ela era boliviana. O Chile foi lá e tomou, fez uma fronteira com o Peru. E até hoje existe um tratado entre Chile e Bolívia para uso de uma ferrovia, que é a ferrovia em um porto, que os bolivianos podem usar aquele porto e essa ferrovia levar bens para a Bolívia lá em cima, nos Andes, né? Então a Bolívia só se deu bem quando vendeu o Acre pro Brasil. Porque foi a única perda que eles tiveram sem sangue, né? Sem tapa. E que tiveram um lucro, né? Tiveram um certo lucro. Mesmo assim, o governo brasileiro estava disposto a ir pro pau. Estava disposto porque mandou tropa para lá. O Rio Branco, o Barão do Rio Branco, que era o ministro de Relações... Não era o Barão do Rio Branco nessa época mais não, mas... nós estamos falando de 1930, né? A resolução final. Não, mas O governo brasileiro enviou tropa para lá, estava disposto a defender militarmente, mas conseguiu resolver na diplomacia, vamos dizer assim, né?
Mas existem problemas até hoje com isso, né? De vez em quando aparece uma manifestaçãozinha assim, mais formal, menos formal, acerca da soberania do Acre. Soberania de Antofagasta também, né? E eu não sei quanto à soberania do Chaco, mas eu sei que a Bolívia reclama bastante. Questão da Venezuela, voltando para a questão da Venezuela. Só estou falando desse tanto de coisa, Glauber, é para você entender que não é um problema isolado. Sim. Não é um problema assim, só tem aquele problema ali. Não. Tem problema para todo lado. E também, assim, não é uma coisa que a Venezuela resolveu criar problema. É uma coisa mal resolvida, é o que eu estou entendendo. Vamos dizer que é uma questão mal resolvida tanto quanto... Agora a gente não vai gostar, mas tanto quanto as Malvinas. Sim. Tanto quanto as Falklands, né? Então, a Venezuela, né, ela acabou perdendo essa soberania para a coroa britânica. E eu sei que uma corte europeia, ela ajuizou a decisão a favor da Inglaterra. Depois acusaram essa corte de não ter isonomia, não ter, enfim, de estar favorecendo, não ser isenta, né? Estar favorecendo a Inglaterra na decisão. E aí, eu sei que com a ONU, a questão ficou meio que pendente. Ficou pendente da Venezuela tratar com a Inglaterra uma solução eventual para aquilo. Mas a questão é, a Guiana hoje, né, eu sei que um tempo aí no passado, isso era uma questão colonial. E hoje já não é mais uma questão colonial. Hoje já é uma questão nacional, porque a Guiana é um país independente. A Guiana é uma nação independente. O que acontece? Aquela região do Essequibo, que é a que a Venezuela quer, né, compõe cerca de 60% do território da Guiana, cara. É muito território, é muita terra. Muita terra, essencialmente de mata nativa. Não tem muita população, é mata nativa. Amazônia. Só que o litoral, ao que parece, tem uma quantidade generosa de recursos naturais, de petróleo, né, hidrocarbonetos aí. Que é o que pode estar por trás desse interesse renovado, né? O Hugo Chávez tinha meio que enterrado isso na época dele, porque ele tinha uma amizade boa com o presidente guianense da época. Mas isso não é o caso mais hoje, né? Então o Maduro já não tem mais essa boa relação e ele reativou isso, né? É de se analisar que esses governos mais autocráticos, ditatoriais, apesar de que o Maduro é recorrentemente eleito, né? Eleito e reeleito. A isonomia dessas eleições fica, né, em aberto, mas e governos autocratas ou ditatoriais, né, eles tendem a precisar a recorrer a eventos externos, a provocação, a criação de um inimigo externo para poder maquiar a situação interna. Tá inventando isso? Não. Ele precisa disso para se manter. Para se manter, cara. Manter vivo ali o discurso dele. Muita gente vai falar que o plano de recuperar as Malvinas, né, era muito mais antigo do que isso. Mas, cara, foi uma crise interna em 82 que fez o general Galtieri executar a invasão das Falklands da forma como ele executou. Porque o planejamento de Estado-Maior dele, inclusive, sugeriu um atraso de 6 meses, né, para poder fazer aquilo. E esses 6 meses, alguns analistas dizem que poderia ter mudado a situação bastante em prol da Argentina. Mas ele quis invadir naquela época, naquele horário, naquele timetable ali. Inclusive, assim, numa jogada muito sem suporte, né? Assim, ele acabou deixando as tropas na ilha sem suprimento. Escolheu somente soldado de efetivo rotativo, né? E não profissional para a ilha. E resultando no que deu, né? Assim, uma vez que os soldados profissionais britânicos se colocaram em solo, Batalha de Goose Green, a própria Batalha de Stanley, né? De Port Stanley, demonstra isso, né? Um profissionalismo do soldado britânico contra o soldado rotativo, né? Soldado recruta,
Enfim, a Argentina na ilha fez a diferença. Tá? Embora as duas forças estivessem com baixos suprimentos. Sim. Mas, enfim, o que acontece na Venezuela, hoje, ao que me parece, é isso. Né? É essa tentativa de reforçar a imagem do regime dentro do próprio país, colocando esses ultimatos, inclusive com esse referendo que ocorreu ontem, né, com 98% de aprovação, né, para recuperar o território do Essequibo.